Todavia, porquanto com este feito deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa. Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, de sorte que adoeceu gravemente. Davi, pois, buscou a Deus pela criança e observou o rigoroso jejum, e recolhendo-se passava a noite toda prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se puseram ao lado dele para o fazerem levantar-se da terra. Porém ele não quis, nem comeu com eles. Ao 7º dia a criança morreu, e temiam os servos de Davi, dizendo que a criança tinha morrido. Pois diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Poderá cometer um desatino. Davi, porém, percebeu que seus servos cochichavam entre si, e entendeu que a criança havia morrido. Pelo que perguntou a seus servos: morreu a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de vestes. E entrando na casa do Senhor, adorou. Depois veio à sua casa e pediu que comer, e lhe deram, e ele comeu. Então os seus servos lhe disseram: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que a criança morreu, te levantastes e comestes. Respondeu ele: quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia: quem sabe se o Senhor não se compadece de mim, de modo que viva a criança. Todavia, agora que é morta, por que ainda jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Essa passagem fala sobre um momento em que Davi orou, jejuou, buscou muito ao Senhor pelo pecado que ele tinha feito e pedindo misericórdia de Deus para que ele não matasse o filho que ele fez com a esposa de Urias. Mas o que é interessante é que, diante dessa oração, esse clamor, esse pedido de misericórdia, Deus não o atendeu. Não atendeu porque Deus é injusto, muito pelo contrário, ele não atendeu porque Deus é justo. Muitas vezes a gente pensa na nossa vida que todas as coisas que temos que fazer, toda oração que fizermos, Deus tem a obrigação e dever de realizar. Todo pedido, todo jejum, só que isso é uma inverdade. A palavra aqui fala que ele pediu, ele orou e jejuou, e Deus não realizou esse desejo. Às vezes a gente tem que pensar, será que é justo? Será que é a justiça de Deus? Muitas vezes temos um desejo de fazer alguma coisa, um pedido, pedindo a Deus para realizar algum desejo nosso, mas nem todo desejo que nós sentimos é o desejo que Deus quer para nós, porque o que Ele tem para nós é muito maior do que nós imaginamos e pensamos. O que Deus tem para nós lá no futuro é muito maior do que nós queremos agora, aquele pensamento inicial, querendo agora, a bênção agora. Deus quer abençoar sim seus filhos, mas mais vale para Ele abençoar você no momento em que você possa ser abençoado e edificado e futuro, e que você valorize a bênção, do que você está desejando e Ele faça coisas momentâneas e rápidas. O que você tem que pensar é o seguinte, que o que Deus tem para você é muito maior do que bênçãos passageiras. Ele tem para você a vida eterna, uma comunhão com Ele verdadeira. E aqui eu quero deixar para vocês bem claro o seguinte: buscar primeiro Cristo, buscar primeiro Deus, busca primeiro Ele, esquece do que está passando com você. Eu sei que o sofrimento é grande, eu sei que tem coisas que a gente às vezes não consegue nem orar de tão triste que está, tanto sofrimento. Mas se volte para Deus, que Ele vai acrescentar as coisas que são gratas aos olhos dEle. Ele irá realizar o desejo do coração seu, que Ele colocou, que é justo para Ele. A nossa obrigação é orar, é jejuar, é pedir ao Senhor, é glorificar e exaltar. Mas o dever dEle não é realizar as nossas vontades, e sim realizar a vontade dEle. Peça a Deus, o Espírito Santo, que faça com que você ore tudo aquilo que Deus quer que você ore. Não o que você quer, e sim o que Deus sabe que você precisa. Ore mais, busque mais, e espere em Deus que tudo irá se realizar.